diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, Coríntios. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna, da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em qualquer ocasião. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O santo, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Repara a posição que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Neste momento, conectados com a espiritualidade maior, vamos elevar o pensamento a Deus, vamos nos entregar para que a espiritualidade, o Divino Mestre, nos atenda de acordo com o nosso merecimento, as nossas dores, o nosso sofrimento, as nossas angústias. Vamos, nesse momento, entregar para a espiritualidade amiga e o Divino Mestre, que eles saibam, que eles nos ajudem a compreender melhor o porquê que estamos passando por essa situação. E assim vamos pedir: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, a nossa colega de trabalho, a nossa companheira, Marisete, vai nos passar um pouquinho do conhecimento espírita sobre qual é o assunto? O quarto capítulo. Sobre o quarto capítulo do Evangelho. Vamos vibrar positivamente para que tudo que ela fez com tanto carinho a gente possa compreender. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja
em nossos corações. Esperamos que a lição de hoje seja útil para todos nós. O 4º capítulo trata da reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o título maior. E temos alguns subtítulos. Um deles, a ressurreição e reencarnação. O seguinte, sobre laços de família. O terceiro, sobre os limites da encarnação. E o último, sobre a necessidade da encarnação. Então, para iniciarmos o primeiro tópico deste capítulo, eu vou ler o próprio Evangelho, o encontro, o diálogo de Nicodemos com Jesus. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Então, o que nos chama a atenção aqui em primeira mão, Nicodemos, um homem importante, senador dos judeus, foi à noite falar com Jesus. Por que à noite? Porque ele não queria ser reconhecido. Ele não queria se sentir ligado a Jesus naquele momento. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem alguma coisa a ver essa resposta de Jesus com a pergunta que Nicodemos fez? Primeiro, Nicodemos estava elogiando Jesus. Mas Jesus não se impressionou com este elogio. E Jesus diz algo maior: ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. E Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que era a água? A água é matéria, corpo, e o Espírito é a conexão divina. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvi sua voz. Mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. E Nicodemos lhe disse: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Isso temos em São João, capítulo 3, os versículos de 1 a 12.
O que Jesus estava aqui querendo falar? Querendo falar da reencarnação. Mas a ressurreição era a forma como os hebreus entendiam a reencarnação. Porque os hebreus, eles não tinham conhecimento suficiente e tampouco entendiam muito de como a alma poderia se ligar ao corpo. Nós sabemos que, cientificamente, é impossível uma alma retornar ao seu corpo da última encarnação. Na verdade, para os hebreus, isto é a ressurreição. Era voltar à vida no mesmo corpo, porque eles não entendiam como poderia se dar. Mas a reencarnação, na verdade, era o retorno da alma a um novo corpo. Foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro, quando Jesus o chamou, ele embora já desencarnado, ele retornou no seu próprio corpo. Isso foi uma ressurreição. Lázaro, podemos dizer isso, porque Jesus necessitava daquela situação naquele momento. Mas o caso de Elias e de João Batista, isto, na verdade, foi quando eu dizia que Elias veio, mas não o reconheceram, porque, na verdade, Elias era João Batista reencarnado, era em outro corpo. Então, nós podemos dizer que ressuscitar é o retorno à vida no corpo que morreu. Isto, pelo conhecimento que temos, é impossível. Reencarnar é o retorno do espírito à vida corporal, mas num corpo novo. E aí, isto é um dos dogmas da doutrina espírita. E agora, laços de família. Então, temos assim, é o segundo item. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. E daí nós sabemos que temos dois tipos de família. As famílias consanguíneas e as famílias espirituais. As verdadeiras famílias são as que se formam pelos laços espirituais. De afeição sincera, de afinidades, de inclinações, de simpatias mútuas. Necessariamente, esses espíritos não necessitam estar reencarnados na mesma família. Todos nós podemos falar que, em determinados momentos, conhecemos pessoas e, instantemente ao conhecimento, nós nos simpatizamos. Parece que já nos conhecemos há muito tempo. Essas são as afeições espirituais que provavelmente vêm de encarnação a encarnação. Cada reencarnação, esses espíritos afins se procuram. Às vezes, eles não necessariamente necessitam estar encarnados na mesma época. Espíritos afins. Pode estar um encarnado e o outro na erraticidade, o outro no plano espiritual. E o que faz esse espírito que está no plano espiritual? Ele fica protegendo, intuindo, são ligados pelo pensamento. E quando ambos estão na erraticidade, se procuram e se identificam. Mas ocorre que nem sempre eu vou dizer assim, conheci alguém, deve ser alguém que eu já vivenciei uma outra vida. Na verdade, nós não vamos nesta vida ter a certeza de que aquela pessoa que conhecemos já fez parte da nossa família espiritual. Temos afinidades, mas não temos a identificação necessária, a comprovação necessária para dizer,
vivi com essa pessoa numa outra vida. Por quê? Porque Deus, na sua bondade e justiça, nos presenteia com a lei do esquecimento. Imaginamos que, embora espíritos afins que se amassem muito, mas no momento de uma encarnação passada, tivessem um atrito tal que culminou num fato muito desagradável. O que aconteceria se nós identificássemos? Iríamos relembrar tudo aquilo que foi negativo na outra encarnação e não seria produtivo. Por quê? Por que estamos agora, nesse momento, encarnados, nesse plano, nesse planeta? Por quê? Porque nós somos espíritos em busca da perfeição. E é por isso que aqui estamos. Sabemos também que é no nosso núcleo familiar que se encontram os nossos maiores atritos. Porque as pessoas com as quais nós convivemos e que nos são muito próximas são, às vezes, aquelas que eu tenho mais a acertar, mais a perdoar. Às vezes, não vou dizer que sempre é assim. Então, muitas vezes, existe um espírito encarnado numa família e que traz àquela família uma harmonia especial. Esse espírito pode ser um espírito em maior desenvolvimento, que está ali naquele momento justamente numa missão. A missão de distribuir o perdão, de trabalhar com a afeição desse grupo familiar. Então, eu disse anteriormente que quando nós estamos separados pelas encarnações, mesmo assim continuamos unidos, quando somos espíritos afins. Mas, como citei antes, Deus, na sua bondade infinita e na sua justiça, Ele também permite que, em determinadas famílias, em determinados grupos de relacionamentos, poderá ter um espírito não simpático, que está justamente ali por duas razões. Ou para que nós aprendamos a lidar com este espírito, ou para que nós possamos ajudá-lo, para que ele possa evoluir, possa buscar a evolução, a melhoria a cada encarnação. Então, o que eu posso dizer é que tenhamos o coração aberto para convivermos ou no nosso trabalho, ou na nossa família, nos nossos ambientes sociais, com espíritos que às vezes nós não simpatizamos tanto assim, mas estão no nosso caminho, vivendo uma encarnação junto conosco, para que nós mutuamente nos ajudemos. Então vamos abrir o coração para receber, para entender, para perdoar, porque enquanto este espírito melhora, nós vamos melhorar também juntos. E o limite da encarnação? Qual é o limite da encarnação? Não existe limite. Nós encarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias para a minha evolução. Eu sempre devo ter em mente, sempre devemos ter em mente que somos espíritos em busca do modelo maior que é Jesus. Jesus que veio à Terra, veio para ele, o Espírito perfeito, o Espírito
veio para nos servir de modelo, de exemplo. E este é o exemplo que nós devemos buscar. Sempre nos aproximar a cada encarnação o máximo possível do modelo maior, do modelo perfeito, Jesus. E quando se pergunta quais são os limites da encarnação, a resposta que nos dá é São Luís. São Luís, em Paris, em 1859, nos diz: quanto ao espírito, não há um limite definido. Não há um limite nitidamente marcado, uma vez que o espírito evolui. O perispírito, que é o corpo formado pelo fluido espiritual cósmico do nosso planeta, vai se desmaterializando, tornando-se mais sutil, menos denso, mais fluídico, e assim vai apurando sua sensibilidade, tendo facilidade para se locomover nessa condição de espírito evoluído, progride e pode passar de um mundo inferior para um mundo imediatamente superior. O que se quer dizer aqui? Nós todos, neste momento, encarnados no planeta Terra, estamos conectados a este planeta pelo fluido cósmico. O nosso perispírito, nós somos corpo, perispírito e espírito. O nosso perispírito, ele tem essa energia, esse fluido cósmico da Terra. Nós não poderíamos sair daqui nesse momento e encarnarmos em outro plano. Para podermos encarnar em outro plano, nós precisamos ter o mesmo fluido daquele plano que vamos encarnar. Mas o espírito evoluído, ele pode estar aqui nesse plano, embora o seu fluido seja menos denso, ele seja mais fluídico, ele pode estar aqui e pode pertencer a um outro plano espiritual mais evoluído. Mas ele está aqui em missão. Sempre um espírito mais evoluído, ele vem a um plano, ele pode vir a um plano inferior em missão, para ajudar aqueles espíritos que ele compartilha a jornada e que não desenvolveram-se durante a caminhada. Quando o espírito passa de um mundo para o outro, ele deixa no mundo que estava o seu corpo perispiritual. Foi o que eu disse antes. Nós aqui na Terra temos que ter a mesma energia, esse mesmo fluido da Terra, não para aqui podermos estar encarnados. No intervalo das encarnações, nós aqui encarnados, desencarnamos e vamos para a erraticidade. Vamos para o plano espiritual. Ficamos um tempo lá. Nesse intervalo dessas encarnações, o espírito é mais ou menos feliz. Vai depender do quê? Conforme o mundo que ele está ligado. Se ele é um espírito mais evoluído, ligado a um mundo menos denso, mais fluídico, ele vai estar mais feliz. Aquele que tem mais imperfeições para serem melhoradas, esse não vai se sentir assim tão feliz. Se pela sua evolução está ligado a um mundo inferior, ele vai sentir as tribulações desse mundo inferior. Mas, se o espírito está ligado a um mundo superior, ele vai ter a felicidade desse mundo ao qual ele está ligado. É o que eu acabei de falar. Então, o espírito vai ser mais ou menos feliz na erraticidade, de acordo com o seu adiantamento. Dependerá
apenas o Espírito, o mundo a que ele está ligado. Por isso, torno a dizer, vamos aproveitar diariamente esse momento que estamos vivendo para nos melhorarmos. E a necessidade de encarnar. Por que nós encarnamos? É por castigo? Então vamos ver o que nos diz aqui o nosso Evangelho. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Então, por que estamos encarnados? Para cumprir nossa missão. Porque ninguém está aqui do nada, sem comprometimento. Todos temos uma missão a cumprir. Então, primeiro, estamos aqui para cumprir a missão a qual nos dedicamos a cumprir. Ela é necessária por quê? A encarnação é necessária porque sabemos que só fomos feitos simples e ignorantes. E é através da encarnação que nós vamos desenvolver a nossa inteligência. Então, outra razão de encarnarmos. Nos desenvolver e sermos a cada vez mais inteligentes e mais perfeitos. E como isso é decidido, todos nós partimos do mesmo ponto. Como disse antes, todos simples e ignorantes. Mas como vamos nos desenvolver? Nós vamos depender do nosso livre-arbítrio. Mais uma vez, Deus, bondoso e justo, nos dá a liberdade de escolha. Então, o importante é que possamos usar do nosso livre-arbítrio para que possamos sempre progredir. Aqueles que cumprem sua tarefa com zelo, vencem rapidamente. Aqueles que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. Daí sim podemos dizer que a encarnação se torna um castigo. Então, se eu venho esse plano uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e reincido nos mesmos tropeços, eu tenho que novamente encarnar neste plano para cumprir a tarefa a qual eu me determinei junto à espiritualidade. A necessidade de encarnar ou reencarnar atende à lei da evolução que segue todos os seres e todas as criaturas. Para evoluir, o espírito necessita ingressar na matéria e interagir com ela, porque é aqui, quando encarnados, que todas as nossas imperfeições ou qualidades afloram. Enquanto nós estamos no mundo espiritual, nós não temos nada que nos faça ser imperfeitos. Mas é nesse plano que essas imperfeições irão aparecer, né? Então, eu preciso estar encarnado para eu poder evoluir. Vamos nos empenhar na nossa reforma íntima. Vamos nos esforçar para sermos a cada dia um pouco melhor do que o dia anterior. Se cada um de nós, nesse momento, ficasse pensando, o que eu posso ser melhor? Nós acharíamos muitas coisas que poderíamos ser melhor. E isto são os itens que viemos melhorar. É esta a nossa reforma íntima, é esta a nossa busca. Ao final de cada dia, ao término de cada tarefa, ao
concluirmos qualquer pensamento, tenhamos a humildade de calar, de refletir e de analisar. O que estou fazendo? O que estou pensando? O que estou sentindo? Para que as nossas atitudes possam ser, a cada dia, mais próximas das atitudes verdadeiramente cristãs. Cultivemos a consciência reencarnatória, aceitando a nossa condição de espírito em trânsito na Terra, ficando mais fácil aceitarmos as nossas dificuldades e dores, por lições necessárias à nossa evolução. Muitas vezes passamos por determinados reversos na vida e não entendemos e cobramos de Deus: por que comigo? Eu sou tão bom, eu não faço mal a ninguém, mas por que comigo? Porque isto é necessário para quê? Para a minha evolução. Então vamos aceitar. Não é conformar-se, aceitar com entendimento. Não esqueçamos que nós somos os responsáveis, somente nós, por tudo que nos acontece. É a lei de ação e reação. Não sabemos o que fizemos numa encarnação passada. Hoje estamos aqui justamente para melhorar, para corrigir nossos erros passados. Então, só nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, por tudo que estamos vivendo. Então, qualquer condição que estejamos vivendo, uma condição de expiação e de prova, agradecemos a Deus. Essa oportunidade que temos como encarnados, porque, como disse anteriormente, esta é a oportunidade de eu evoluir espiritualmente. O que temos hoje vem de ontem, mas hoje, e a grande responsabilidade nossa hoje, nesta encarnação, hoje é o nosso dever de construirmos um amanhã melhor com os recursos que temos. O que é o amanhã? É a nossa próxima encarnação. Porque nós vamos sair desse plano e vamos novamente encarnar. Então, precisamos, ao reencarnar novamente, temos um caminho mais suave. E esse caminho mais suave, nós vamos fazer nessa encarnação de hoje. Então, qualquer que seja o corpo que nós temos, ainda que ele seja mutilado, aleijado, aniquilado pela enfermidade, é uma concessão superior que nos cabe cuidar desse corpo, zelar, adquirindo cada vez mais recursos e aquisições que vão nos levar a mundos mais felizes, longe de dolorosos retornos e difíceis recomeços. Então, hoje, vivendo essa encarnação, eu vou determinar como será a minha próxima. E aí está o grande momento que temos de nos analisarmos e de fazermos a nossa reforma íntima. Sabermos aonde estão as nossas imperfeições e melhorá-las dia a dia. Nós podemos, é possível fazer. Em primeiro lugar, eu tenho que ter a consciência de onde eu devo melhorar e me empenhar a cada momento. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. Vamos ter sempre em mente as palavras do professor e codificador Kardec, para cultivarmos nossa consciência reencarnatória. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre.
Tal é a lei. Obrigada. Neste momento, a gente, quando fala em reencarnação, a gente também se emociona com as palavras do Marisete, com as palavras de Kardec. Nessa mensagem que ele nos diz, é uma mensagem de força, para que a gente renasça a cada dia, sabendo que essa reencarnação aqui é para a nossa evolução. Então, neste momento, vamos fazer a nossa caridade. Vamos pedir pelas pessoas que ficaram lá em casa, pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, por aquelas pessoas que estão nas ruas, sem destino, sem norte, sem saber para onde vão, às vezes desempregadas, às vezes por motivos de drogas, que essas pessoas encontrem no Mestre Jesus o abrigo necessário. Vamos também pedir para aquelas pessoas que estão nos presídios, pagando suas penas, que elas encontrem força e fé e que saiam de lá melhores, que elas consigam ainda, nesta reencarnação, evoluir um pouco mais. Vamos também pedir pelas pessoas doentes que estão nos hospitais, às vezes achando que Deus não existe, que elas possam entender que a doença faz parte do nosso plano espiritual, para que a gente, por meio da dor, a gente consiga evoluir um pouco mais. Vamos também pedir pelos nossos governantes, que eles entendam que a gente está aqui, nesta vida terrena, precisando um do outro, que a gente consiga cada dia passar por todas as dificuldades, de cabeça erguida, evoluindo, como falou nossa colega em todos os momentos, que a gente consiga nessa reencarnação o que a gente prometeu, que a gente consiga cumprir e que a gente saia desta melhor. E assim a gente pede: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Também pedimos por esses nomes que estão nos caixinhas, que sejam atendidos de acordo com as suas necessidades. Pelas águas, por essa água que seja também fluidificada e que cada um dela beber seja atendido também, de acordo com os seus méritos.